Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso, tu és. Meu Jesus amoroso, tu és. Minha alma limpaste, teu Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverá. E você que anda neste mundo sem razão, aprende a perdoar o seu irmão e verás. Na 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 na. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverá. E você que anda neste mundo sem razão, aprende a perdoar o seu irmão e verás. Na 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 na.
glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus,
poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Aleluias, glória a Deus, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, a sua família. Nós estamos mais uma vez aqui, no nosso culto, onde nós vamos estar estudando a palavra do Senhor. O Senhor é maravilhoso, Nós temos tido a oportunidade de falar do amor de Deus, de poder levar a mensagem da palavra do Senhor. E nessa noite nós vamos falar sobre um tema muito importante, Perdão, bênção de Deus. Então é um tema onde nós vamos tratar a respeito do perdão e algumas coisas importantes que nós vamos falar nessa noite. E você que está conosco, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa falar no seu coração. E eu sei que Deus ele vai falar conosco nessa noite, Nós temos o privilégio de poder estar na presença do Senhor e Deus vai falar conosco aquilo que Ele precisa falar conosco, amém? Então feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento, vamos colocar nas mãos do Senhor o estudo bíblico dessa noite e o Senhor com certeza vai estar falando no nosso coração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite pelo privilégio que nós temos de mais uma vez estar aqui na Tua presença. Quero pedir ao Senhor que venha abençoar, Senhor, o Teu povo, que venha abençoar os Teus filhos nessa noite, que possamos, ó Deus, nessa noite estar falando a respeito das coisas do Senhor, e vamos falar sobre algo tão importante que é o perdão, e o Senhor possa estar falando conosco nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa tocar no nosso coração nessa noite, e que possamos ser abençoados, que possamos ser fortalecidos na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por cada irmão, cada irmã que estão conosco nessa noite, aqueles que não puderam, Senhor, estar nos assistindo, que o Senhor possa abençoar cada um no nome de Jesus e que possamos caminhar na Tua presença e fazer a Tua vontade. Nós oramos essa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então nós vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, que se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, e eu quero ler 2 versículos que falam no versículo 21 e 22. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, meus queridos, nós vemos aqui, Jesus falando, com Pedro e com os discípulos a respeito do perdão. E o interessante é que quando nós olhamos essa fala de Jesus com seus discípulos, era costume dos judeus que eles tinham que perdoar a pessoa 3 vezes. E nessas 3 vezes, era o costume que eles tinham, e depois de 3 vezes não era mais necessário perdoar. Era um costume terrível que eles tinham, mas era o costume deles. E aí quando nós vemos Jesus conversando com os seus discípulos, Pedro faz uma pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que me ofender? Até 3 vezes? Até 7 vezes? Ou seja, Pedro quis se colocar melhor do que o que normalmente eles praticavam. Então Jesus, olhando para ele, falou: olha, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E quando nós vemos isso, nós vamos observar a respeito do perdão. Perdoar os outros é uma exigência, que a palavra de Deus ela pede para nós, ela exige de nós, dos cristãos,
e que nós vamos ver, né, no livro de Marcos, no capítulo 11, 25, onde fala que se nós queremos ser perdoados, nós precisamos perdoar. Só que perdoar não é algo fácil. Perdoar não é algo tranquilo. O perdão, ele é algo realmente que é um milagre de Deus nas nossas vidas. Infelizmente, irmãos, durante a nossa vida, nós vamos muitas vezes ser ofendidos. Nós vamos muitas vezes ser arrebentados pelos outros, muitas vezes nós vamos ser humilhados, muitas vezes nós vamos passar por situações muito difíceis com relação à questão de perdão. Muitas pessoas durante a nossa jornada nessa vida vão literalmente acabar com a nossa vida, literalmente destruir muitas vidas. Mas nós não podemos esquecer que muitas vezes também nós vamos magoar os outros. Muitas vezes também nós vamos arrebentar com a vida dos outros. Muitas vezes também nós vamos humilhar os outros. Então, quando Jesus fala de perdão, ele está falando de uma via de mão dupla. Tanto eu devo perdoar, quanto eu devo ser perdoado. E quando se fala de perdão, eu quero falar sobre algumas coisas que normalmente as pessoas têm muita dúvida a respeito do perdão. Quando se fala de perdão, muitas pessoas às vezes pensam assim: será que eu perdoei? Será que realmente eu liberei perdão? Será que realmente eu fui perdoado? E eu quero falar sobre algumas coisas aqui a respeito dessas questões. E a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: perdoar não é esquecer. Tem muitas pessoas que falam: quem perdoa esquece. Não, isso não é verdade, meus irmãos. Quem perdoa, ele não esquece o que foi feito com ele. E o que acontece? A pessoa, quando ela perdoa outra pessoa, ela vai ter uma mudança de atitude. E uma coisa interessante que nós vemos é que o perdão não significa que nós vamos esquecer do que aconteceu, mas ele é como nós vamos sentir em relação a esse acontecimento. Como que eu sei, qual é a prova que eu tenho de que eu perdoei uma pessoa? É quando essa pessoa que destruiu a minha vida, essa pessoa que acabou com a minha vida, eu consigo encontrar com essa pessoa, ver essa pessoa, mas aquele sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, já não existe mais no meu coração. Então é importante a gente entender isso, porque perdoar não é esquecer, Perdão não é amnésia, mas perdão é quando nós conseguimos conviver com a pessoa que fez alguma coisa que nos magoou, que nos feriu, e o nosso coração não tem o sentimento de raiva, não tem o sentimento de ódio e principalmente não tem o sentimento de vingança. Então nós precisamos entender que perdoar não é esquecer, mas é conviver com a pessoa que nos feriu sem ter sentimento de ódio, de raiva e de vingança. Outra coisa importante que nós precisamos aprender sobre o perdão é que cada ofensa, ela que é feita a nós, nós precisamos perdoar. Pastor, tem pessoas que fazem coisas comigo que eu não consigo perdoar. Tem pessoas que fazem a mesma coisa e eu não consigo perdoar. Mas isso é uma questão, meus queridos, de Deus tocar no nosso coração. É uma questão de que Deus vai fazer um milagre no nosso coração. Ao longo da vida, nós vamos precisar perdoar certas ofensas mais do que uma vez. Nós vamos precisar de perdoar certas ofensas várias vezes. Olha só, Jesus, ele nos perdoou e ele nos perdoa todos os dias. E quantas vezes nós repetimos as ofensas? Quantas vezes nós repetimos os nossos pecados? E Jesus sempre está pronto para nos perdoar. Pastor, mas eu não consigo fazer. Mas é claro, meu irmão, nós por nós mesmos nós não vamos conseguir. O perdão é quando nós abrimos o nosso coração e pedimos ao Senhor Jesus para nos ajudar. Porque nós só vamos perdoar uma pessoa quando Jesus ele estiver
movendo no nosso coração esse sentimento. Né? Perdoar os outros é algo que não é fácil, né? Perdoar os outros, né? Se fosse fácil, não existiria o termo liberar perdão, mas é necessário. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam, nós precisamos perdoar aqueles que pecaram contra nós, às vezes mais do que uma vez, às vezes mais do que duas, mais do que 3 vezes, mas isso é aquilo que Jesus ele requer de nós, para que possamos ter um coração perdoador. Então nós precisamos pensar nisso, né? Existe algumas pessoas que pensam o seguinte: olha, pessoas que insistem no erro não merecem perdão. Oh, meus queridos, Jesus nos perdoa de cada coisa que nós fazemos, Jesus nos perdoa de cada pecado que nós cometemos, né? E nós precisamos entender que muitas pessoas elas vão passar por um tempo insistindo em erros, mas quando elas forem tocadas pelo poder de Deus, elas vão ser abençoadas com perdão, elas vão ser abençoadas para que Deus possa perdoar cada um deles. Então, é interessante a gente ver isso, né? Que se você perdoou verdadeiramente a pessoa, você vai ver que mesmo convivendo com essa pessoa, você não vai precisar, você não vai sentir aquele mal-estar causado pela ferida que essa pessoa causou a você. Você não vai ter aquele sentimento de vingança. Então, muitas pessoas, né, vão entender que se insistir no erro não precisa de perdoar. Claro que precisa, né? O perdão ele não é condicional. O perdão ele é uma obrigação de cada um de nós. O perdão é aquilo que Jesus requer de nós para que nossos pecados também sejam perdoados. Olha só, vamos pensar numa coisa aqui. Nós não merecíamos o perdão de Deus. Nenhum de nós merecíamos o perdão de Deus. Mas Deus, Ele nos perdoou. E a palavra de Deus fala mais do que isso. Além de nos perdoar, Ele nos lavou, Ele nos limpou e Ele nos deu uma nova vida. Então, meus queridos, nós, por nós mesmos, pela nossa justiça própria, nós não merecíamos o perdão de Deus. Nós não merecemos o perdão de Deus, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Ele tem nos perdoado. E a palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, nós precisamos entender isso, né, que nós não merecemos o perdão de Deus, mas a graça, a misericórdia de Deus, ela tem nos alcançado. Então, né, nós devemos perdoar as ofensas que fazem a nós, devemos perdoar, né, as pessoas que nos ferem, porque os nossos pecados vão ser perdoados por essa atitude que nós tomamos. Uma outra coisa importante falar a respeito do perdão é: perdoar não significa que você tem que ser amigo de quem te ofendeu. É interessante, né, que quando nós vemos isso, muitas pessoas falam assim: não, eu só senti que eu fui perdoado, que eu perdoei, se eu voltar a ser amigo da pessoa. Infelizmente, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso perdoar uma pessoa e não conviver com aquela pessoa, porque o sentimento o sentimento de perdão, ele não requer necessariamente que eu tenha que conviver com a outra pessoa. Nós vemos situações em que as pessoas se perdoaram, mas não convivem. Isso não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. É aquilo que eu falei no início. O verdadeiro sentimento de perdão é quando nós não temos desejo de vingança, nem mágoa e nem rancor no nosso coração. Então, se alguém te ofendeu, se alguém fez alguma coisa que você não gostou, se alguém destruiu a sua vida, vamos dizer assim, e você perdoou essa pessoa, você não precisa conviver com essa pessoa. Não tem necessidade. Mas você precisa realmente ter o perdão, né? Perdoar essa pessoa no sentido de não querer vingança contra ela.
de não ter mágoa no seu coração, de não ter desejo de destruir a vida dessa pessoa. Quando nós perdoamos alguém, nós vamos pedir a Deus que abençoe aquela pessoa, mas não precisamos necessariamente conviver com essa pessoa. Então é importante a gente aprender isso a respeito do perdão. Ah, pastor, né? Uma outra questão que é muito falada a respeito do perdão. Ah, pastor, para perdoar o outro, eu tenho que pedir desculpas. Quando for possível, sim. Né? Quando for possível, você deve fazer isso. Mas muitas vezes não é nem possível fazer isso. O importante, irmão, irmã, é que Deus conhece o nosso coração. O importante é que Deus sabe, dentro do nosso coração, se nós perdoamos a pessoa ou não. Deus, ele sonda a nossa vida. Deus conhece o mais íntimo de cada um de nós. E ele sabe se realmente nós perdoamos ou não. Né? Então, muitas vezes, nós não podemos nos enganar. Né? Muitas vezes, nós não podemos dizer assim, eu perdoei fulano de tal, eu perdoei, né, aquela pessoa, mas no coração eu sei que eu não perdoei. Isso, irmãos, é perda de tempo, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe se realmente nós perdoamos a pessoa que nos feriu ou não. Deus sabe se realmente nós temos o coração perdoador ou não. Então nós precisamos entender isso, né? Para perdoar o outro, eu não tenho que pedir desculpa para o outro muitas vezes, até porque muitas vezes não tem nem condições de fazer isso. Mas, quando for possível, claro que nós devemos fazer isso. Né? A palavra de Deus fala que se alguém for levar uma oferta e chegar lá no meio para entregar a oferta e ele tiver com problema com algum irmão, ele deve procurar a pessoa com quem ele está com problema, reconciliar, resolver aquela questão e depois levar a oferta. Então, meus queridos, quando for possível, claro, nós devemos chegar perto do outro, pedir perdão, né? E a pessoa também deve fazer isso conosco. Mas nós devemos entender uma coisa muito importante. O meu perdão não depende do perdão do outro. Né? Ou seja, se alguém tem alguma coisa contra mim e não me perdoar, não é problema meu, é problema do outro. Então, por exemplo, já me perguntaram algumas vezes, pastor, você tem algum inimigo? Olha, se eu tenho, eu não sei, mas eu não sou inimigo de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho mágoa de ninguém, e se as pessoas, elas chegarem perto de mim e me pedir perdão por uma coisa que eu nem sei, né, eu vou perdoar com certeza, sem problema. Agora, nós precisamos entender isso, que quando possível devemos sim chegar perto de alguém, quando nós ferirmos alguém, quando nós fizermos alguma coisa contra alguém, devemos chegar perto dessa pessoa, pedir perdão, e se essa pessoa não quiser nos perdoar, aí é um problema dessa pessoa, já não é mais problema nosso. Então perdão é um negócio muito interessante, porque perdão muitas vezes ele requer de nós uma situação em que nós devemos reconhecer que estamos errados. Sabe qual que é o grande problema, muitas vezes, meus irmãos, de não perdoar os outros? É que muitas vezes nós achamos que temos o nosso direito. E muitas vezes o nosso orgulho impede de que nós possamos reconhecer que estamos errados. Muitas vezes o nosso orgulho impede de que a gente se aproxime de alguém e diga para ele, olha, me perdoe, eu te magoei, eu te feri, me perdoe. Então, muitas vezes o diabo ele fica colocando no nosso coração, não, você não deve fazer isso, você não pode fazer isso, isso é humilhação. Não é não, meu querido. Quando nós fazemos isso, nós quebramos as barreiras que o diabo cria, né? Nós quebramos as barreiras que o diabo constrói para poder impedir a nossa comunhão uns com os outros. Queridos, nós devemos sempre lembrar uma coisa muito importante. O nosso inimigo não é o nosso irmão. O nosso inimigo não é o meu parente, não é o meu vizinho. O meu inimigo é Satanás. O nosso inimigo é Satanás. Então nós precisamos entender isso, que o nosso inimigo não é o nosso irmão, não é o nosso parente, não é o nosso vizinho, mas o nosso inimigo é Satanás.
Então, nós devemos, procurar tomar o primeiro passo para quebrar essas barreiras. Nós devemos procurar tomar o primeiro passo para poder reconciliar, e Deus vai nos abençoar. Quando nós fazemos isso, nós vamos quebrar toda a armadilha que o inimigo tem feito para poder destruir muitas vidas. Quantos casamentos já acabaram? Quantas amizades já acabaram? Quantas situações, de pessoas que eram tão amigas e por causa da falta de perdão, essa amizade acabou e, infelizmente, muitas vezes a amizade se transformou em ódio. Então nós precisamos entender isso. Outra coisa importante a respeito do perdão é perdoar. É algo que muitas vezes eu preciso de ajuda dos outros. Muitas vezes, meus queridos, nós precisamos chamar alguém que nós confiamos, chamar alguém que nós reconhecemos como uma pessoa sábia, uma pessoa que vai nos ajudar, e pedir ajuda para essa pessoa. Olha, eu preciso reconciliar com tal pessoa, eu precisava da sua ajuda, da sua oração, eu preciso que você me ajude a tomar esse passo de fé, esse passo de coragem. Porque olha, pedir perdão para os outros é um passo de coragem. A maioria das pessoas querem ser perdoadas, mas não querem perdoar. A maioria das pessoas, elas amam quando são perdoadas, mas não querem perdoar os outros. Então, muitas vezes é necessário que você tenha alguém da sua confiança, alguém que você confie, alguém que você sabe que vai te ajudar para poder te ajudar nessa questão de perdoar os outros. Se você tem mágoa no seu coração, convide alguém para orar com você, Conte a sua história para os outros, fale com alguém que você confie, Não é sair contando para todo mundo. Infelizmente, tem muitas pessoas que não são maduras para contarmos coisas para elas. Mas nós precisamos procurar pessoas que vão nos ajudar espiritualmente. E uma das questões mais importantes é essa, a questão do perdão. Se você tem mágoa de alguém, meu querido, se você tem ódio de alguém, se você não consegue perdoar uma pessoa, chame alguém que você confie. Peça a essa pessoa que ore junto com você, que ore por você, para que Deus possa trabalhar no seu coração, Porque a falta de perdão, ela é a causa muitas vezes de doenças físicas, de doenças espirituais, de doenças psicológicas. Isso é comprovado cientificamente. Então precisamos ter um coração perdoador. E para isso nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus. Então eu não sei, eu não conheço a sua intimidade, mas Deus sabe e Deus conhece. Talvez você precisa dessa palavra nessa noite de liberar perdão para alguém. Faça isso. Peça a Deus: Senhor, por mim mesmo eu não consigo. Por mim mesmo eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho condições de fazer isso, mas eu te peço, Pai, que me ajude a perdoar essa pessoa que me feriu, essa pessoa que destruiu a minha vida, e você vai ver como que você vai se sentir mais leve, como que você vai se sentir melhor, como que você vai se sentir mais próximo de Deus. A falta de perdão nos afasta de Deus. A falta de perdão, ela cria uma barreira, onde na comunhão entre nós e o nosso Deus. Então, meu querido, eu quero te dar um conselho nessa noite. Eu não sei, não conheço o seu coração, não conheço a sua vida, mas peça, perdão às pessoas que você ofendeu. Peça perdão às pessoas que muitas vezes você, por uma palavra mal falada ou por uma atitude, sem pensar, você feriu alguém. Então peça perdão para essa pessoa. E você vai ver como que Deus vai te abençoar. E se for necessário, a ajuda de alguém, que você possa pedir para alguém te ajudar em oração. E quando você liberar perdão, você vai ver como que vai se sentir mais tranquilo, mais leve e mais abençoada. Então lembre-se disso. Vamos ter um coração perdoador. Pessoas vão nos ferir. Pessoas vão nos machucar, pessoas vão muitas vezes até destruir nossa vida. Mas não tem problema, Porque a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está depois dessa nossa vida. Então vamos ter no nosso coração um coração perdoador.
Não estou falando que é fácil, mas é necessário. E que Deus possa abençoar você, que você possa ter um coração perdoador e Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Se você tem, o coração ainda com mágoa de alguém, se você tem um coração ainda que precisa perdoar alguém, coloque essa pessoa agora em oração. Nós vamos orar especificamente por isso nesse momento, e você vai colocar essa pessoa que precisa do seu perdão para poder, para que Deus possa te abençoar. Olha, meu querido, Deus ele deseja que você tenha um coração abençoado. Então, não importa se te feriram, se te destruíram a sua vida, o que importa é que Deus está pronto para restaurar a sua vida, para restaurar a sua comunhão com Ele e muitas vezes com a pessoa que te feriu. Então feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento e eu vou pedir ao Senhor que possa sondar o seu coração, que o Espírito Santo do Senhor possa sondar o seu coração, para que você possa ter um coração perdoador, um coração que vá perdoar aqueles que te ofenderam, porque Jesus disse o quê? Que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, na Tua presença, te agradecer pela Tua palavra, onde podemos falar, Senhor, sobre perdão. E nesse momento, Pai, eu quero te pedir que venha tocar no coração de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Pessoas que talvez tenham mágoa no seu coração, pessoas que talvez tenham desejo de vingança. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa dar a essas pessoas um coração perdoador, que essas pessoas possam entender, ó Pai, que perdoar é uma bênção, perdoar é o melhor caminho, onde Jesus vai estar falando conosco e nos abençoando. Deus querido, arranca toda a mágoa do coração, arranca todo o rancor, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em cada coração, que o Teu Espírito Santo possa sondar cada coração e que as pessoas possam ser abençoadas com a bênção do perdão. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor conhece cada vida, o Senhor sabe o que cada um necessita nessa noite. E, Senhor, que haja perdão, que haja reconciliação e que o Teu nome seja glorificado não só hoje, mas para todo sempre. Toque, Pai, nos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus queridos, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar um coração perdoador, que Deus possa restaurar aquele coração voltado para Ele. Esqueça a vingança, esqueça o desejo de vingança, esqueça o desejo de maltratar ou de destruir a vida dos outros. Esqueça isso. Jesus ensinou para nós que nós devemos amar os nossos irmãos, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Foi o que Jesus ensinou para nós. E Ele está pronto para nos ajudar a fazer isso. Amém? Então eu quero nessa noite dar os avisos, como sempre nós temos feito. Quero lembrar que assim que nós terminarmos aqui a nossa transmissão, eu vou estar postando lá no YouTube. Então você que não assistiu, assistiu só uma parte, você poderá ir lá no YouTube, no meu canal, Pastor Flávio Aredes, e ali você vai estar revendo essa mensagem e outras mensagens que estão ali. Então, dá uma ida lá no nosso canal, Pastor Flávio Aredes, e lá temos várias mensagens para que possa abençoar a sua vida. Inscreva-se lá no canal, vai ser bacana, importante nós vemos as pessoas se inscrevendo no canal e Deus com certeza nos abençoando. Outro aviso importante, que eu gostaria de dar para os irmãos, é que no próximo domingo, às 19h30, vamos estar aqui também com o nosso culto, onde vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor e meditar na palavra do nosso Deus. Amém? Outro aviso especial, você que deseja entrar em contato comigo para falarmos sobre as coisas do Senhor, eu estou à disposição, que Deus possa abençoar você e eu estou disposto a estar falando com você, tirando suas dúvidas. Para mim é um prazer muito grande, não é incômodo, é um prazer muito grande podermos falar das coisas do Senhor, poder sanar as dúvidas que talvez você tenha, e eu me coloco à disposição de vocês para que você possa estar entrando em contato comigo. Eu tenho o número do meu telefone, é o mesmo do WhatsApp, então mande uma mensagem, um áudio ou mensagem escrita, vamos ter
prazer em te atender, né? O número do meu telefone, para aqueles que ainda não sabem, é 31 98774 0591. Então entre em contato, vai ser um prazer estar com você falando das coisas do Senhor. E o último aviso, né? Vamos continuar orando, irmãos, em favor do nosso país, vamos continuar orando em favor dos nossos governantes, em favor dos nossos irmãos, para que Deus possa nos abençoar e muito em breve nós possamos estar juntos novamente na igreja, louvando e bendizendo ao Senhor. Não esqueça de orar pela nossa nação, não esqueça de orar pelos governantes da nossa nação. É muito fácil a gente criticar, é muito fácil a gente colocar defeito, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos respeitar as nossas autoridades e orar por elas. Então que Deus possa, né, nos abençoar e que possamos orar pelo nosso Brasil, pela nossa nação querida e orar pelos governantes do nosso país. E que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Amém? E que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família e que possamos estar firmes e fortes na presença do Senhor. Deus os abençoe em nome de Jesus.